Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, mercado da bola, dia a dia e a partida deste sábado contra o Santo André. Confesso pra vocês que a minha saúde cardíaca fica sempre um tanto quanto comprometida nesses jogos eletrizantes, partida aí com reviravoltas, final dramático e a gente conta tudo isso e mais um pouco pra você já já. Antes, peço a gentileza do seu like no canal, inscreva-se gratuitamente se chegou agora, gostou do conteúdo. Além de se inscrever, que é gratuito, deixe também o seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem. Bora lá, vamos saber. Pessoal, que jogo foi esse, hein? Primeiro tempo aí o Ramalhão não levou o perigo ao gol de Cássio, parecia assim, tudo tranquilo, controlado, só que tivemos uma surpresa quase que indigesta ao final da partida. Para vocês terem uma ideia, para quem não pôde acompanhar a partida, o Cássio não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. O jogo ficou disputado ali no meio-campo, faltas e tudo mais, mas não passou disso. O que me agradou no Corinthians foi a vontade dos jogadores em campo. Todos eles sem exceção. Corinthians mais organizado, bolas trabalhadas, o Garro mais uma vez fez uma bela partida, jogadores se doando em campo, Yuri Alberto correu o tempo todo, teve um gol anulado, continuou se dedicando, numa jogada ensaiada saiu o gol do Maicon. Virou o segundo tempo, o jogo continuou muito brigado ali na meia cancha, no meio campo, o Santo André foi apertando na marcação, foi gostando do jogo, e aí o Corinthians marcou o segundo tento da partida. Hugo se apresentou para o jogo, fez a jogada, cortou para o meio da área, ele podia até concluir o arremate, mas a bola sobrou praticamente nos pés de Yuri Alberto, que nem pensou em mais nada a não ser mandar a bola para o fundo da rede. 2-0 Corinthians. Aí deu aquele alívio, né? Pô, 2-0, filé, suave, só que não foi isso. Tudo parecia tranquilo demais, as mudanças de jogadores foram feitas, Igor Coronado estreou oficialmente com a camisa do Corinthians, outros jogadores vieram para o jogo, Pedro Raul, que se recuperou de lesão, Pedro Henrique também entrou na partida e o Corinthians parece que relaxou, deu uma desorganizada e numa bola mal recuada para o gol, aconteceu um escanteio, o Santo André se aproveitou da sua arma mais importante e fez o primeiro gol. 2-1, sinal de alerta ligado, Corinthians acabou não se encontrando nesses minutos que se passaram e aconteceu algo que ninguém imaginava. O Santo André empatou a partida já no final do jogo, 2-2. Pô, ganhando de 2-0 em casa, não pode permitir isso. Nos momentos finais, aquele drama que parece que se não for dramático não é Corinthians jogando, né? A torcida mais uma vez deu um espetáculo, empurrou, né, a massa alvinegra, a fiel torcida empurrou o time, jogadores tiraram forças lá da alma e nos últimos momentos do jogo, Pedro Raul definiu o placar final. 3-2. O gol de Pedro Raul saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Foi realmente uma vitória na raça. E o sonho de classificação ao mata-mata continua vivo. É improvável, mas é possível ainda. Com o resultado, o Corinthians foi a 13 pontos e, contudo, para avançar às quartas de final do Paulistão, o Timão precisa de tropeços do Mirassol e da Inter de Limeira. Lado ruim, se qualquer dos times vencer, o Timão está automaticamente eliminado. O time de Antônio Oliveira volta a campo na terça-feira, dia 5, às 16 horas, em confronto diante do São Bernardo pela Copa do Brasil. Feliz demais aqui, hein? E as informações não param de chegar, tem mais. Bomba no caso Rojas. Documento assinado traz garantias ao jogador. Rescisão pode custar 40 milhões ao Corinthians. Para quem acompanha o canal diariamente, lembra que eu falei para vocês, comentei, né, até um pedido de informação aí de um seguidor falando que o Rojas abandonou a causa e podia dar justa causa para ele e tudo mais. O que eu respondi para vocês? Depende. Eu não sei os moldes e o que está contido no contrato assinado. Por isso que eu não vou aqui dar, né, a minha opinião, emitir juízo de valor sem ter o conhecimento de causa. Dito e feito, cara. O meia Matias Rojas, ex-jogador do Corinthians, está decretado, a diretoria diz que não tem mais clima, ficou muito chateada com a saída aí do jogador e diz que ele não volta, não é mais jogador do Corinthians. O que está sendo decidido é o quanto o Corinthians terá que pagar e os moldes desse pagamento. A rescisão contratual é o que está sendo discutido agora e não mais a permanência ou não do jogador, ele não volta mais para o Timão. Isso posto,
O meia e o seu staff calculam ter 8 milhões de dólares a receber do Corinthians, dá mais ou menos 40 milhões de reais na cotação atual. O valor representa, segundo o staff do jogador, todos os salários, direitos de imagem e outras verbas que constam no contrato dele, que tem validade até junho de 2027. Estou tratando aqui de fatos, tá, gente? Não emitindo se ele fez ou não o que é certo, se o Corinthians tem que pagar ou se não. Vou tratar apenas de fatos aqui. Rojas noticiou ao Corinthians, informou ao Corinthians que desejava a rescisão unilateral do vínculo dele por justa causa. O jogador alega que o clube pagou a primeira parcela do acordo feito com ele em janeiro, só que não quitou a de fevereiro. A dívida seria referente a direitos de imagem de 2023, inicialmente no valor de 5 milhões de reais. Tal inadimplência, na visão do atleta, o respalda para pedir o encerramento do contrato mediante ao pagamento integral dele. Representante Rojas negocia um acordo pelo rompimento do contrato de forma amigável, abrindo mão de parte do valor, mas já avisaram ao clube que podem ir à FIFA se não houver entendimento. Internamente, a diretoria ficou irritada, a cúpula entende que era possível resolver a pendência sem ir à última consequência, ou seja, sem que o jogador e seu staff pedissem a rescisão contratual. O ex-camisa 10 corintiano se vê amarrado pelo acordo firmado com ele no início deste ano. O ex-jogador do Timão, contudo, se vê amparado porque no início desse ano foi firmado um acordo com ele, no qual o clube reconheceu a dívida. O documento previa o rompimento em caso de atraso de qualquer parcela. Por isso que eu falei para vocês, olha o tamanho do rolo. Ainda em dezembro, na ex-gestão do ex-presidente Túlio Monteiro Alves, o paraguaio também noticiou formalmente a diretoria sobre os atrasos e as possíveis consequências pela falta de pagamento. A solução acabou ficando aí para a nova gestão, né? O abacaxi foi passado para frente quando Augusto Melo assumiu a presidência em 2 de janeiro. E agora é correr para formalizar um acordo onde haja um consenso para que o jogador e seu staff não levem esse caso à FIFA, que poderia dar muito ruim para o Corinthians, incluindo um possível transfer ban. Foi revelado pela Gazeta Esportiva que essa atitude do meio-campista traz, além de tudo, né, além do montante financeiro que pode acarretar aos cofres, 40 milhões de reais, preocupação, porque ele pode abrir brecha para que outros jogadores que também tenham pendências da mesma natureza sigam o mesmo caminho. Dirigentes temem que mais jogadores enxerguem isso como precedentes para tomarem a mesma decisão e deixem o time sem muitos empecilhos. Falando aqui em termos contratuais, o jogador se viu amparado, né, já que não foi honrado o compromisso que estava estipulado em contrato pelo Corinthians. Repito, não estou julgando a atitude, não estou julgando a ética, não estou julgando o comportamento, estou falando apenas do que está contido em contrato. Informações aí da Gazeta Esportiva. Mercado da bola. Vamos saber quem é Adrielson, que teria despertado sondagens do Corinthians. Pessoal, no início de temporada é tudo igual, né? Vários jogadores são sondados, e não pode ser diferente, né? Os trâmites do futebol nos bastidores aí no mercado da bola é esse, sondagem para ver quanto ganha, como está a situação, se o jogador quer ou não sair, se tem condições, né, de vestir a camisa do clube, entre outros elementos que são analisados. Saiu na mídia aí um zum que o Corinthians estaria interessado, ou pelo menos teria sondado, a situação de Adrielson, zagueiro que atuou pelo Botafogo. Entretanto, Corinthians achou caro demais. A quantia de 40 milhões fez com que essa possibilidade, essa sondagem, não passasse disso, de uma sondagem. O zagueiro está na Europa atualmente, ele disputou apenas 3 jogos no Lyon da França. Seu atual clube não vê uma perspectiva de ganhar espaço na equipe que disputa a Premier League. Nesse sentido, dizem, né, que o staff do jogador está analisando as melhores propostas e estaria disposto a acertar o seu retorno ao Brasil se uma proposta chegasse e fosse uma boa. Adrielson chegou a ser convocado para defender a equipe do Brasil, né, a seleção brasileira, quando era comandada por Fernando Diniz, no ano passado ainda. Informações aí de bastidores dão conta de que o nome foi sondado, né, mas a alta pedida impossibilitou o avanço das conversas e se encerrou por aí. Apenas uma sondagem, nada mais. Oficialmente, a diretoria nega que tenha feito qualquer tipo de proposta e descarta a contratação do jogador neste momento. Pessoal, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui no próximo. Levaremos mais informações do Corinthians para vocês.
Não se esqueça de deixar aquele like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e ative o sininho de notificações. Alô da Fiel de hoje vai para o Davi de Guarulhos, também o Wanderson, que acompanha o canal lá da Bélgica, o César Gaiolas e toda a família dele, o Francisco Reis, um salve aí para Guaraciaba do Norte, lá no Ceará, o Francisco Castro em Bom Jesus, interior do Piauí, o João Ferreira em Praia da Flecheiras, no Ceará, o Edson Ribeiro e o Maurício Nelson. Abraço para vocês, até o próximo encontro, porque aqui é Corinthians.